Olá, eu sou o reverendo Cleito Oliveira, do canal Teopitaco, e como sempre eu vim aqui opinar a respeito de assuntos teológicos. Hoje eu queria trabalhar com vocês o texto que se encontra em Mateus, capítulo 6, e propriamente o versículo 6. Seria muito bom se todos lessem aí até o 16, seria bem interessante, mas nós vamos trabalhar exclusivamente esse terceiro versículo que está escrito assim: ao dar esmolas, ao dar esmolas, o que a mão direita fizer, a esquerda não precisa ficar sabendo. Primeiramente, você tem que entender o contexto desse texto. Estou falando do contexto cultural e histórico, para que você tenha uma interpretação do que está acontecendo. Na queda entre o primeiro e segundo templo, quando o primeiro templo foi destruído até a reconstrução do segundo templo, que foi reconstruído por Herodes, ou melhor dizendo, por Zorobabel, Zorobabel, Esdras e Neemias, quando houve a reconstrução de Jerusalém novamente, dos muros, a reconstrução religiosa, o que acontece? Esses períodos intertemplos, o que aconteceu? As pessoas, elas não conseguiam sacrificar para expiar os seus pecados. Então as pessoas acabavam, numa forma de expiar os seus pecados, elas acabavam dando esmola. Então a esmola, ela ganhou esse status de sublimar o pecado, de retirar o peso da culpa através das esmolas. E a expressão do texto, ele fala que ao esmolar, o que a mão esquerda, o que a mão direita fizer, a esquerda não precisa ficar sabendo. Mas você percebe que isso é muito difícil. Como que você vai fazer algo com a mão direita, a qual a esquerda nela não fique sabendo? Então, há uma sabedoria até na hora de você oferecer ajuda para as pessoas. Por quê? Porque há uma incompreensão daquele que dá e há uma incompreensão daquele que também recebe. Eu vou tentar exemplificar isso assim de forma bem natural. Vocês percebem que a maioria das pessoas que nós ajudamos, elas acabam sendo ingratas? Vocês perceberam o quanto é difícil você simplesmente pegar uma cesta ou qualquer coisa do gênero e oferecer para alguém, e algumas pessoas ainda vão olhar para você, mas espera aí, eu não te pedi nada. Não te pedi nada, por que você está me dando isso? Você está querendo dizer que eu não tenho? Então você percebe que até para ajudar as pessoas, existe um equilíbrio entre o dar e existe um equilíbrio entre o receber. Então, para você dar alguma coisa para alguém, você tem que fazer isso de forma em que essa pessoa ela não se sinta humilhada. Porque a ingratidão, na maioria das vezes, ela é um resultado de um mau recebimento daquela coisa boa que você ofereceu. Porque às vezes você oferece uma ajuda e isso causa um desequilíbrio na pessoa que recebe. E quando ela recebe essa coisa, ela precisa muito disso, mas ela não tem com que retribuir. Ela tenta equilibrar esse sentimento entre a impossibilidade dela e a graça que é dada a ela. E ela interpreta isso para manter o mínimo de dignidade, ela fala mal. É quando você oferece um corte de cabelo gratuitamente aí no salão da sua igreja e todas as pessoas que cortam cabelo, a maioria sai falando mal. Se você faz uma ação sobre doar roupas, as pessoas vão falar mal da roupa que você doou. Nossa, tão velha, olha, essa não cabe. Nossa, não tem nada aqui. Mas, na verdade, essa pessoa está tentando equilibrar esse sentimento que há nela. Por isso que a mão esquerda, ao observar o que a direita faz, ela tem que ter um equilíbrio. Então, tem que ter uma sutileza quando você for ajudar alguém. Porque ao ajudar alguém, essa pessoa ela tem que manter o mínimo de dignidade. Eu gosto muito de uma história de uma mulher que sempre ajudava uma vizinha, e toda vez que ela ajudava essa vizinha, passava 2, 3 minutos, ela ia lá e pedia se essa vizinha tinha 1 quilo de sal. E o filho achou muito estranho aquela atitude, porque ele sabia que a mãe tinha sal. Então ela falou assim, mas mãe, por que a senhora fica pedindo sal para a vizinha? Porque a gente tem tanto sal aqui em casa, por que a senhora pede sal?
Ela falou assim, não, filho, é porque toda vez que eu ajudo ela fica um pouco encabulada. Então, pedir sal é uma coisa que não vai trazer nenhum dano para ela, é uma coisa barata, mas ao mesmo tempo ela se sente uma ajudadora, porque da forma que eu contribuo, ela queria também contribuir de alguma forma. Então há um equilíbrio entre a mão direita e a mão esquerda. E esse equilíbrio, ele é salutar. Por quê? Porque ao ajudar as pessoas, elas não podem se sentir ofendidas. Quando você ajuda alguém e quer ser notado por essa ajuda, ou uma ajuda pública de uma forma geral, todos saibam, né? Aquele famosão selfie da cesta básica ajudando um pobre miserável, na verdade você está destruindo toda a dignidade dessa pessoa. Não que os fariseus não fizessem conforme deveria ser feito. Se você for ler o texto, o problema ali é que eles não deveriam ser vistos por todos, porque ao ser visto por todos, eles recebiam de todos essa honraria, sendo que o próprio Deus queria dar essa honraria. Então a ajuda, ela só é boa quando ela parte do sentimento adequado e o sentimento correto. Você tem que respeitar quem você está dando, você tem que trazer dignidade ao quem você está oferecendo e, ao mesmo tempo, ao fazer essas coisas que é extremamente difícil, você recebe um galardão de Deus. Mas o galardão não é necessariamente pela ajuda, mas como você trabalhou o seu sentimento, o sentimento das pessoas que estão à sua volta e como você trabalhou a dignidade de quem recebe essa ajuda. Então, Cristo está orientando sobre esse texto a você trazer dignidade à pessoa que você ajuda. Porque ao ajudar uma pessoa, você deve sim ajudar ela financeiramente, assim, da melhor forma que você puder. Mas acima de tudo, você tem que manter a dignidade. A maioria das pessoas que são ingratas com tudo aquilo que você fez por ela, é porque ela foi ofendida da forma em que você a ajudou. Talvez você pense assim, poxa, mas o mínimo que ela deveria fazer é só receber ajuda e pronto, eu já estou dando. Então esse é o problema. Deus conhece o nosso íntimo e o nosso secreto. E até para fazer o bem, esse bem deve louvar a Deus. Se você não, de tudo que você fizer, seja de alguma forma para o teu engrandecimento, você ofende Deus porque você substitui a sua imagem à imagem de Deus. Então Deus deve ser glorificado nas suas ações, não você deve ser glorificado. Essa orientação de Jesus é uma orientação de manter a dignidade de quem oferece a esmola, de quem recebe a esmola, colocando você no seu devido lugar como o agente abençoador, porque se você é abençoado, primeiramente Deus te abençoou, então por isso Deus deve ser louvado, e ao mesmo tempo a manter a dignidade daquele que você ajuda, você estabelece o estado emocional dessa pessoa, possibilitando que essa pessoa progrida em sua vida e que ela alcance a mesma bênção que lhe foi dada através do próprio Deus. Por isso, tem que ter mais sabedoria em dar do que receber. Porque as pessoas que estão recebendo, elas já estão sentindo falta. A sua dignidade já foi corrompida, as suas necessidades já foi declarada para todo mundo e não resta muitas coisas dela. Você pode perceber que um cachorro, mesmo sendo bonzinho, se ele tiver ferido e você não souber disso e botar a mão nele, ele vai te morder. Esse é o canal Theo Pitaco. Se você gostou, você dá um like aí, divida com os teus amigos e vamos conversar sobre isso. Faz os seus comentários aí embaixo e sugira alguns assuntos aí para o nosso canal. Deus abençoe e até a próxima.